Então, professor Roberto, nos últimos anos, na parte de estronço aplicado a questões amazônicas lá, inclusive de fauna, umas coisas bem na fronteira do estado da arte e do conhecimento, e mais recentemente com o envolvimento dele com a RENIF, com o projeto de isótopos do Laboratório Nacional de Isótopos Forenses da Polícia Federal, tem sido um dos grandes pilares aí do desenvolvimento da isotopia forense no Brasil. Professor Roberto, você tem a palavra. Nós temos aqui até ao meio-dia para a gente terminar e fico à disposição aqui nos bastidores para te ajudar tanto no encaminhamento de perguntas quanto no gerenciamento do tempo do intervalo. Para o pessoal da plateia, nós temos aí no menu inferior da ferramenta o bate-papo e uma outra aba que tem 2 balões assim, que é o Q&A, né? Perguntas e respostas. Eu sugiro a todos que prefiram fazer as perguntas pelo bate-papo, porque aí todos conseguem ler as perguntas, entende? Na aba bate-papos, você tem ali aí tem todos ou uma pessoa específica. Então, na verdade, é sempre bom escolher todos, que aí a pergunta de um vira, de repente, o mote de uma segunda pergunta ou de uma complementação, todos conseguem interagir por aqui. Se alguém fizer a pergunta pelo Q&A, só eu e o professor Roberto conseguimos vê-la, tá bom? Professor, a palavra é sua. Desculpe o nosso atraso aí de alguns minutos. Fique à vontade. Obrigado, Mairink. Antes de mais nada, é um prazer estar novamente aqui contribuir, né, com o Workshop Nacional sobre os Isótopos Forenses. Gostaria de dar um depoimento assim que eu acho essa iniciativa que começamos em São Paulo já tem uns 3, 4 anos, super importante. E importante não só porque nós estamos abrindo novas fronteiras, novas possibilidades aí de interação entre áreas do conhecimento, e eu, como pesquisador, acho isso muito importante, mas eu também considero que essa é uma excelente oportunidade para os jovens pesquisadores, mesmo porque a ciência forense ela tem essa questão maravilhosa que ela tem interface com tudo, né? Ela tem interface com a engenharia, tem interface com a geologia, com a biologia, com a ecologia, com a química, enfim, realmente é uma interface fantástica, e eu espero contribuir aqui para mostrar um pouquinho desse trabalho, dessa busca da interface que nós estamos fazendo. Como você colocou, Maria, que eu tenho formação em geologia, mas há muito tempo que a gente vem também, digamos, trabalhando com a questão da geoquímica. Então, hoje eu sou um geoquímico, ou seja, uma pessoa que trabalha muito com a química dos aspectos naturais, seja água, seja rocha, seja solo. E uma das questões fundamentais que a gente está buscando hoje é justamente como é que essa química, como é que esses sinais geoquímicos, vamos dizer assim, não da química, mas geoquímico, que vem do sistema Terra, como é que esses sinais se propagam nos sistemas naturais. O que eu digo, como esses sinais se propagam, por exemplo, como as composições químicas, as concentrações, como as razões isotópicas, né, que são encontradas nas rochas, como que elas se propagam para o solo, e a partir do solo, como que elas se propagam para a fauna e para a flora, né? E a gente entender esse sistema de propagação é muito importante primeiro, para conhecer como o sistema funciona, mas também com aplicações assim enormes na área forense, na área de pesquisa básica, enfim, acho que está tudo meio que misturado isso. Então, o que eu pretendo hoje, com alguns slides que eu preparei, seria dar o primeiro, digamos assim, a primeira abordagem sobre o que nós chamamos de isótopos radiogênicos, né? A gente eu não sei quantos de vocês fizeram os cursos anteriores, mas a gente tem os isótopos estáveis, os não convencionais, que eventualmente alguém dá outro nome, mas enfim, todos no final das contas são todos isótopos, e
e que nós estamos buscando é justamente aplicar esse conhecimento isotópico nesses sistemas para que a gente possa entender como o sistema funciona, como eu já disse, mas também utilizar isso aí como uma ferramenta de estudos forenses, né? Então, Marinho, eu vou aqui share a minha screen. Tá Espero bom. que Eu vou desligar minha vocês câmera aqui para você ficar mais à vontade. estão... Opa! Estão vendo aí já, não? Sim, deixa eu só desligar a minha... Isso, acabou de Está tudo entrar. certo aí. Perfeito. Ok, eu vou pegar uma canetinha também para poder riscar. E olha só, eu vou, na medida do possível, procurar aqui acompanhar as perguntas no chat. Por exemplo, quem tiver alguma questão, pode mandar pelo chat que eu vou tentar meio que acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, esse mini curso, que o Marinho colocou, vai ser, vamos tentar acabar ele ao meio-dia, são fundamentos científicos dos chamados isótopos radiogênicos. Isótopos radiogênicos são aqueles que, vou mostrar para vocês, que são resultado do decaimento radioativo, né? Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena preleção aqui, um pequeno exposição para vocês, assim, sobre o que é a estrutura desse mini curso. De fato, falar 3 horas sobre isótopos radiogênicos, eu digo assim, não digo que seja fácil nem difícil, né? Mas é um campo gigantesco, né, de aplicações. Então, nesse mini curso, eu vou falar um pouquinho sobre uma introdução para vocês, vou colocar também um segundo tema, os isótopos, o que é esse princípio do decaimento radioativo, e até comparar por que os isótopos radiogênicos são diferentes dos isótopos estáveis, né, que eu não sei se vocês já fizeram o curso do professor Martinelli. E depois eu vou falar sobre alguns sistemas isotópicos que eu considero os mais comuns. Existem outros, tem sistemas isotópicos muito complexos, né? Mas aqui seriam os mais comuns. E vou falar um pouquinho sobre estudos de casos, tem casos bem interessantes, tanto aplicado a sistemas naturais como a crimes, enfim, mas eu tenho alguns exemplos que eu acho muito legal, que eu queria dividir com vocês. E se der tempo, eu falar sobre um pouco de técnicas analíticas, que esse também é um tema, eu diria, muito importante, porque ele baliza para a gente, né, as condições de geração dessa informação, tá? Então, esse é o que eu pretendo falar, mas caso vocês queiram colocar alguma questão, coloquem no chat, que eu vou tentar incluir aqui durante a minha fala, ou até mesmo, se for uma coisa que muitas pessoas têm interesse, eu posso até realmente parar e a gente tentar focar dentro do tema de interesse, desde, obviamente, que eu tenha condições de avaliar isso, né? Bem, como introdução, eu queria mostrar para vocês, esse é o nosso laboratório aqui em Brasília, ele se chama Laboratório de Geocronologia e Geoquímica Isotópica. Esse é um laboratório que ele foi construído durante, enfim, vários anos, e eu queria mostrar para vocês o que nós temos aqui dentro, né? Porque essa geração de dados isotópicos requer uma infraestrutura. E essa infraestrutura não é uma infraestrutura trivial. Então, por exemplo, só para vocês terem aqui, assim, antes disso, esse laboratório fica em Brasília, né, no campus da UNB, no campus da Asa Norte, e esse prédio foi construído aí em 2004, 2005, e produto de uma parceria, né, entre CPRM, Petrobras, ANP, UNB, participaram também na época os laboratórios, quando foi formada aí a chamada Rede Geocronos, né? E essa Rede Geocronos, ela foi formada justamente com apoio, na verdade, à geologia e principalmente um apoio para buscar dados de geocronologia e geoquímica isotópica em estudos geológicos. Obviamente que isso evoluiu para não só para a geologia, mas hoje o nosso laboratório, nós interagimos não só com a geologia, mas com a ecologia, com a arqueologia, com a química, com a engenharia agronômica, com a engenharia florestal e, obviamente, com as ciências forenses, né? Então, isso mostra, digamos, o quão potente são essa técnica, né, de geoquímica isotópica,
que ela não está somente nas geociências, mas está na ecologia, hoje está na medicina, hoje está nas ciências atmosféricas, enfim, em várias áreas do conhecimento. Tá? Bem, e para vocês terem uma ideia, esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem ideia do parque de equipamentos que nós temos aqui dentro. E esses equipamentos foram adquiridos aí nos últimos 20 anos, né, ou mais, e são essencialmente espectrômetros de massa, de diferentes naturezas, mas nós temos também aqui, por exemplo, microscópio eletrônico, que é importante para se fazer alguns estudos com espectrometria. Nós temos ainda aqui, esses aqui são os IRMS, também são espectrômetros de massa de fonte gasosa para análise isotópica de carbono, oxigênio e nitrogênio, são esses dois IRMS. E esses aqui embaixo, né, tanto esse é um equipamento também de análise química, chamado fluorescência de raio-x. Estou colocando isso tudo porque tudo isso faz parte de um apoio, de um suporte de infraestrutura às análises que a gente faz em geoquímica isotópica, inclusive na parte de isótopos radiogênicos. E aqui vocês estão vendo aqui esse Netuno, que vou mostrar para vocês, é um ICP-MS, ele que nós utilizamos para fazer as análises isotópicas de estrôncio, por exemplo, ou de chumbo, ou de neodímio samário, e esse equipamento é de 2004, e recentemente nós instalamos aqui um novo Netuno, que é esse aqui, foi instalado agora em 2021, estamos instalando também, já está instalado também, mas ainda não operacional, esse outro equipamento, que também é o CPMS, que é um Element, né? E eu estou colocando isso porque essa infraestrutura tem, digamos, um custo de manutenção, né? E hoje, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado isso, mas, por exemplo, boa parte desses equipamentos e peças são equipamentos importados e que requerem importação. Então, você manter essa infraestrutura e ter condição para importar é muito importante. E aqui também uma coisa fundamental que nós temos no laboratório é uma química, ou seja, um laboratório de química, onde nós fazemos as chamadas separações cromatográficas, né? Eu queria agradecer aqui a Flávia, que mencionou a paleontologia. Realmente, a paleontologia também é uma área muito importante que a gente tem utilizado, e eu particularmente tenho trabalhado com grupos de paleontólogos, principalmente aí na recuperação, no entendimento de paleoambientes e como, né, os isótopos podem ser utilizados para isso. Por exemplo, temos feito trabalhos com isso na Amazônia, mostrando que a Amazônia, por exemplo, tem um sistema de ciclo do carbono que se assemelha muito ao mangue. Ao mangue, que eu digo, existe um input muito grande de carbono orgânico na Amazônia. Estudamos recentemente também aí as chamadas incursões marinhas, né, na Amazônia, e como que essas incursões poderiam ser importantes aí para essa biodiversidade da Amazônia. E, dito isso, eu acho que é muito importante colocar também que esses equipamentos, ou essa infraestrutura, ela não é decorrente de digamos, não é algo que se compra da prateleira e se monta rapidamente, né? Isso tem um histórico, isso vem desde 1995, e eu acho que colocar isso é importante porque esse histórico acaba amadurecendo as pessoas, amadurecendo o grupo, enfim, aonde a gente vai construindo lentamente, consolidando, digamos assim, as técnicas e interações que nós temos, não só internamente, como também com os nossos colaboradores externos. E dito isso, eu queria colocar para vocês que um dos pontos, talvez, mais importantes hoje, nessa geoquímica isotópica, é o que eu chamo nessa transferência do sinal isotópico. E transferência do sinal isotópico significa o seguinte: como é que eu tenho a composição isotópica, eu vou chegar para vocês daqui a pouquinho, nas rochas, na minha geologia, como é que essa composição isotópica é transferida para o solo, e, eventualmente, como é que isso é transferido, por exemplo, para as plantas. Ou como é que isso é transferido, por exemplo, para o sistema hídrico. Ou como é que isso é transferido ainda
para os nossos alimentos. Enfim, parte do que eu vou comentar aqui com vocês é a gente tentar entender como que esses sinais isotópicos, como que essas razões são transferidas entre diferentes compartimentos dos sistemas naturais. E, obviamente, eu vejo o ser humano como um sistema natural também. E vou mostrar para vocês que nós temos aplicado a análise isotópica de estrôncio, por exemplo, para estudar, por exemplo, o dente, né? O esmalte do dente, não só de pessoas, mas a gente pode aplicar isso para animais, e ali contém informações muito preciosas, muito precisas sobre origem geográfica, sobre fonte alimentar, né? Esse é o tema que eu pretendo abordar com vocês aqui. Tá? Bem, antes de entrar na questão isotópica, mostrar os isótopos que a gente vai trabalhar, eu queria dividir com vocês alguns princípios sobre o que são isótopos e o que são esse decaimento radioativo, né? Isso é importante também para a gente diferenciar o que são os isótopos estáveis ou ambientais, os isótopos radioativos, os isótopos não convencionais, enfim, tem uma diferença muito grande que eu sei que em várias situações faz isso acaba virando uma confusão na cabeça da gente, né? E eu não poderia deixar de, enfim, num curso como esse, de mostrar a tabela periódica, né? Que eu acho assim uma construção fantástica, né? E a tabela periódica, ela nos fala muito sobre o comportamento dos elementos químicos, ou seja, como é que os elementos químicos se comportam, e também da afinidade entre os elementos químicos. Então, por exemplo, eu não quero entrar muito em detalhe, mas, por exemplo, uma parte de vocês sabem que esse grupo de elementos, essa coluna, que é essa última coluna aqui, são chamados, onde nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e assim por diante, são chamados gases nobres. Eles são gases nobres porque são elementos que praticamente não participam de reações químicas, né? Eles são completamente independentes, né? Porque, pela sua configuração eletrônica, são elementos que não precisam compartilhar elétrons, que, enfim, são elementos quase que independentes entre si. Aqui, nesse cantinho, no outro canto, nós temos outro grupo de elementos super importantes para a gente, que são os metais alcalinos, né, e os metais alcalinos terrosos. E só lembrando que esses elementos aqui, em geral, eles têm valência +1. Esse aqui tem um mais, né, e aqui os alcalinos terrosos têm valências 2+. E eu chamo a atenção também que esses carinhas aqui, por exemplo, 1- e 2-. Eu estou colocando isso porque essa valência, a valência dos elementos químicos é um dos parâmetros que mostram afinidade entre esses elementos. Por exemplo, é muito comum o elemento sódio e potássio estar juntos. E a gente vai ver aqui para nós aqui agora que é muito comum também o potássio estar junto com o rubídio. Então, existe uma afinidade de potássio com rubídio. O que significa isso? Significa que sempre quando eu tenho potássio, eu tenho um pouco de rubídio também. Essencialmente é isso. Outros elementos que têm afinidade muito grande também estão aqui, ó. Cálcio e estrôncio. Poderia dizer também cálcio e magnésio. Também tem afinidade. O que eu quero dizer isso, mais uma vez, aonde eu tenho cálcio, eu vou ter um pouco de estrôncio também. Em outras palavras, por exemplo, se nós pegarmos o esmalte do nosso dente, né? O esmalte do nosso dente é um fosfato de cálcio, um pouco de carbonato, mas essencialmente fosfato de cálcio. Os nossos ossos também são fosfato de cálcio, ou seja, tem muito cálcio. Isso implica que uma parte desse cálcio, seja do nosso esmalte, seja do nosso osso, ele é substituído pelo elemento estrôncio, né? E a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, que a gente trabalha
com as razões isotópicas de estrôncio. Vou até adiantar para vocês aqui que uma razão que a gente trabalha é a razão estrôncio 87, razão estrôncio 86. Então, o que de fato a gente, procura nessa geoquímica isotópica, ou desses elementos radiogênicos, é determinar a razão isotópica entre os nuclídeos de estrôncio 87 e o nuclídeo de estrôncio 86. Por que isso? Porque esse nuclídeo aqui, ó, o 87, ele é radiogênico. E a palavra radiogênico quer dizer que ele tem uma gênese por decaimento radioativo. Eu vou adiantar para vocês que esse elemento estrôncio, ele é produzido a partir do decaimento do elemento chamado rubídio 87. E olha só que interessante, o rubídio tem afinidade com quem? Com potássio. E o estrôncio tem afinidade com quem? Com o cálcio. A implicação disso é que rochas muito ricas em potássio, em geral, são mais ricas em rubídio. Sendo mais ricas em rubídio, são rochas que tendem a ter a razão estrôncio 87, estrôncio 86 mais elevadas. E é esse tipo de abordagem que a gente faz, né? A gente trabalha justamente com essas variações na razão isotópica, e a gente utiliza a razão isotópica por um motivo que eu vou abordar também daqui a pouquinho, pelo próprio procedimento analítico, né, que a gente utiliza. Eu queria também chamar a atenção, daqui na tabela periódica, de mais outro grupo de elementos, que são esses caras aqui, ó. Esses caras aqui embaixo, são chamados lantanídeos. E os lantanídeos têm uma característica muito interessante. Primeiro, que, com exceção do cério e com exceção do európio, todos eles são 3+. Além disso, o raio iônico, vou chamar aqui o raio iônico, ele decai do lantânio para o lutécio. Ou seja, o tamanho do íon, né, o tamanho do átomo, do íon, que seja desse elemento, ele é muito grande no lantânio e ele é muito grande no lutécio. Estou chamando a atenção disso por quê? Porque a afinidade dos elementos químicos ela é controlada por 2 fatores principais. Um é a valência, que a gente já viu aqui, por exemplo, que os alcalinos terrosos entre si, eles têm essa afinidade, porque tem a mesma valência. E um outro parâmetro de valência é o tamanho do raio. Quer dizer, o tamanho do átomo, né? Seja ele, por exemplo, o cálcio 2+, do magnésio 2+, ou do potássio+, ou do sódio+. Por que o tamanho é importante? Porque é esse tamanho que controla se meu átomo ele vai se alojar na estrutura, uma estrutura de um sólido ou não. Então, por exemplo, por que o cálcio, o estrôncio substitui o cálcio? Porque além de eles terem a mesma valência, o raio iônico do cálcio é semelhante ao raio iônico do estrôncio. Então, acaba que os processos naturais, seja inorgânicos ou não conseguem ter uma eficiência de separar 100% do estrôncio do cálcio. Porque eles têm a mesma valência e tem também o raio iônico. E aqui eu chamo a atenção de 2 outros elementos também, que é o neodímio e o samário, que é outro grupo de elementos que a gente vai trabalhar, que é o tal do samário neodímio. São elementos que também têm uma afinidade química entre eles, né? E o raio iônico parecido, embora o raio iônico do neodímio seja um pouquinho maior do que o raio iônico do samário. Isso vai ter implicações, digamos assim, nos processos geológicos, né? Inclusive na configuração da distribuição desses elementos no sistema terrestre.
Por fim, eu queria mostrar para vocês ainda outro grupo de elementos, que é esse cara aqui, ó, o chumbo, desculpa, urânio e tório. Por que urânio e tório? Assim, antes que eu me esqueça, no caso do samário e neodímio, o samário decai para neodímio. Então, por exemplo, na verdade, o que acontece aqui, a semelhança do que nós vimos aqui para o rubídio, existe o samário chamado 147. Esse samário 147, com o tempo, ele decai para o neodímio 143. E a gente trabalha com a neodímio 144. Então, assim, essa é uma razão. E o caso do chumbo, do urânio e tório, esses elementos aqui, tório e urânio, decaem para chumbo, que a gente vai ver mais à frente também. Tá? Bem, dito isso, essa aqui é uma forma que a gente tem de representar a afinidade entre os elementos. Então, como eu já coloquei para vocês, aqui está o raio iônico, que é o tamanho do raio, é o raio do elemento, e aqui está a carga. Né? Observem, olhando essa figura, olha só o potássio e o rubídio aqui. Ó. E olha só também aqui, olha, cálcio e estrôncio. E olha só aqui também, dentro desse grupo, tá aqui estão os lantanídeos, né? Ou seja, o neodímio e o samário estão aqui. E aqui também está outro grupo de elementos também, que é o urânio e tório. Eu estou chamando a atenção disso porque a gente vai observar que, do ponto de vista do cálcio, ou melhor, do estrôncio, nós podemos analisar, é mais fácil analisar a composição isotópica de estrôncio em materiais que sejam ricos em cálcio. Quais são materiais ricos em cálcio? Por exemplo, carapaças de bivalvos marinhos, que é essencialmente CaCO3. Então, se eu tenho aqui cálcio, eu também tenho um pouquinho de estrôncio. Como eu falei para vocês, outro material também é o CaPO4, que é o fosfato, né, que seria 2 e 3, né? E aqui você pode ter, no caso, CO3, OH-, enfim, seria aqui o esmalte do nosso dente, né? E por fim, temos também aí o próprio osso, né? O próprio osso dos seres vivos também também é um fosfato. Isso quer dizer o seguinte, que o osso é rico em cálcio, então tem estrôncio, o esmalte é rico em cálcio, também tem estrôncio, os bivalvos marinhos também são ricos em cálcio, também tem estrôncio, e nós podemos utilizar essa afinidade do estrôncio com cálcio para estudar, ou seja, desde questões de variações ambientais até mesmo a origem, né, geográfica de determinados indivíduos. Podemos também, que é o que nós estamos fazendo agora com o estrôncio, estudar madeira. E assim, não tem muito tempo que eu aprendi que alguns tipos de madeira têm oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio é um composto químico, não sei aqui, eu não estou aqui com a composição dele, que é essencialmente cálcio, carbono e oxigênio. Então, se eu tenho oxalato de cálcio, quer dizer que uma parte desse cálcio também foi substituído pelo estrôncio. Então, consequentemente, eu posso analisar a composição isotópica, no caso desse material que nós estamos fazendo com madeira, para tentar aí fazer um link, uma ligação, uma associação entre a madeira
entre a árvore e o local onde ela cresceu. Tem uma pergunta da Flávia, perguntando o seguinte: professor, quando o osso fossiliza em pequenas películas, por exemplo, com peixes muito pequenos, ele mantém o cálcio ou muda a composição química? Olha só, Flávia, a minha experiência diz o seguinte: se nós temos um osso fóssil, por exemplo, um material fóssil, obviamente, o que é o material fóssil? É um carbonato fóssil, um fosfato fóssil. Esse carbonato vai estar interagindo com outros minerais do meu sistema, como também com água. Isso quer dizer que essa interação pode sim alterar a composição isotópica original do estrôncio do carbonato. Isso é possível, por isso que esses materiais fósseis sofrem, nós chamamos na geologia de diagênese. A diagênese é uma interação química posterior à deposição, né, e que pode sim alterar a composição química. Isso vai depender de vários fatores. Mas eu lembro, por exemplo, que a construção das variações químicas dos oceanos é baseado em fósseis, principalmente, ou carbonatos. E a gente, como geólogo, a gente conta a história de evolução dos oceanos. Em que sentido? Por exemplo, os grandes períodos de cadeia de montanha, de formação de cadeia de montanha, são períodos, por exemplo, onde você tem um aporte muito grande de material do continente para os oceanos. Isso fica também registrado dentro dos carbonatos marinhos, eventualmente dos fósseis. Então, o que eu coloco assim, cada caso é um caso e tem que ter atenção em relação a isso, né? Mas aí, Flávio, você me colocou uma coisa importante também, que eu lembrei. Existe uma diferença bastante significativa entre o sistema do rubídio-estrôncio ou do estrôncio e o sistema dos plantanídeos, que são o neodímio e o samário. E a diferença é o seguinte: o estrôncio é um elemento químico que ele gosta de formar sais, como sal de cozinha, né? Então, ele é mais solúvel, ele vai para a solução, né? Então, por exemplo, em alguns rios da Amazônia, nós temos aí 300 ppb de estrôncio. É um valor alto isso, dissolvido na água. É um valor bastante alto. Já o neodímio, que é o que nós interessamos também, ele é pouco solúvel. Ou seja, o neodímio fica muito mais na fase sólida. Isso tem uma diferença muito grande do comportamento entre esses dois elementos, né? Tanto o neodímio quanto o neodímio quanto o estrôncio. Sim, a pergunta que está no chat também, mais uma vez aqui, sobre a questão da identificação fóssil, se ele é razão isotópica, sim. Por exemplo, a gente vai ver que a razão isotópica de estrôncio de carbonatos ela é muito mais baixa do que de calcários, né, do que de outros tipos de rocha, como granitos, por exemplo. Então, por exemplo, se nós temos uma madeira que ela cresceu em cima de um solo calcário, ela vai absorver o cálcio, obviamente o estrôncio, que originalmente estava na rocha calcária. E essa razão isotópica vai ser muito diferente da razão isotópica, por exemplo, de uma árvore que cresceu em cima de um granito, por exemplo, que, em geral, tem uma razão isotópica de estrôncio muito mais elevada. Observe, Marco, que eu poderia fazer isso tanto para estrôncio, eu posso fazer isso tanto para estrôncio, quanto para neodímio, quanto para chumbo. A diferença é que, como o neodímio ele é pouco solúvel, a planta vai ter muito mais dificuldade de, digamos, de capturar, de absorver o neodímio do que o estrôncio. E eu vou mostrar para vocês também, eu vou mostrar uns exemplos bem interessantes aqui na frente, que sim, que os peixes marinhos são diferentes dos peixes terrestres. E vou além. Vou mostrar que os peixes terrestres na Amazônia, dependendo do rio, têm composição isotópica também, diferente de estrôncio, fazendo com que, ou possibilitando com que, com base na composição isotópica de estrôncio do peixe, eu consiga dizer de qual rio que ele é. E mais, se ele é um peixe migratório ou se ele é um peixe que não migra.
eu tenho um exemplo para vocês que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos muito legais com relação a essa questão, mas primeiro eu preciso fechar isso aqui e mostrar também que nucleídeos são, por exemplo, nucleídeos nada mais é do que átomos, né? Que tem prótons, nêutrons e elétrons. E a gente vai ver que alguns átomos, por exemplo, que tem o mesmo número de prótons, por exemplo, aqui sei lá, esse átomo aqui que tem, esse elemento químico que tem aqui 50 prótons, não necessariamente eu vou ter esse elemento químico com 50 prótons, mas eu posso ter nuclídeos dele com diferentes números de nêutrons e, consequência, com massa diferente. Essa é o chamado, esse é um gráfico dos nuclídeos, né? E aqui está o número Z, que é o número de prótons, e aqui está o número N, que é o número de nêutrons. Então, por exemplo, quem fez ou já vai fazer o curso do Martinelli, do professor Martinelli, do Zebu, vai trabalhar principalmente com elementos aqui pertinho. Ó. Ou seja, são elementos leves. E aqui embaixo, que elementos chamados isótopos estáveis ou ambientais. Quem é que está aqui? Está o hidrogênio, está o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre. E tem gente que coloca também como isótopos leves o próprio silício. E esses isótopos leves, como o próprio nome coloca, ou ambientais, eles são leves. Então, por exemplo, olha só, vou mostrar daqui a pouquinho no próximo slide. E observem que aqui, ó, esse aqui em pretinho, são o que nós chamamos os isótopos estáveis. Estáveis, ou seja, são elementos ou nuclídeos que não decaem. Já, por exemplo, nessa cor aqui em rosa, são elementos que decaem com emissão de partícula beta negativa. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que é isso, né? Essa em amarelo que está aqui em cima, são elementos que decaem emitindo uma partícula alfa. Essa partícula alfa nada mais é do que um átomo de hélio. De hélio 4. E aqui também tem outro grupo de elementos bem interessantes, que são esses caras aqui, ó, os verdinhos, que é fissão. Por exemplo, aqui tem o 235 urânio. Opa, perdão. O 235 urânio, que esse cara aqui decai para chumbo, né? Na verdade, urânio, ele decai para chumbo, 207, mas enfim, para chumbo, mas urânio, ele 235, ele também tem fissão. O que é a fissão? Se você pegar, por exemplo, um átomo de urânio e bombardear esse átomo de urânio 235 com nêutrons, ele não decai para chumbo, ele simplesmente se fragmenta em vários e vários pedaços. E nessa fragmentação, nessa fissão nuclear, ele acaba gerando energia. Esse é o princípio da bomba atômica, né? Então, a bomba atômica, ou um reator nuclear, o que é? Você concentrar urânio 235, e quando você... Então, uma bomba, você concentra, sei lá, está aqui 80% de urânio 235. Se você pegar esse urânio 235 e jogar um nêutron, ele simplesmente explode. Porque quando você atinge um átomo de urânio 235, ele se fragmenta gerando nêutrons, e esses nêutrons gerados vão atingir outros átomos de 235 e assim por diante, gerando uma reação em cadeia. Então, a diferença de uma bomba para um reator nuclear é que essa reação no reator nuclear ela é controlada. É simplesmente isso. Então, para mostrar para vocês que esses são os vários sistemas de decaimento. Eu queria mostrar aqui também que, olha só, aqui na tabela periódica, aqui estão os isótopos leves, todos esses isótopos, ou todos esses elementos químicos que têm mais de um isótopo, ou seja, tem o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons, são passíveis de serem utilizados em estudos isotópicos. Então, assim, dá para ter uma ideia aqui digamos, da versatilidade, né, e do potencial que nós temos aqui. Obviamente que eu vou falar de alguns deles somente, eu vou falar somente hoje do estrôncio, vou falar do neodímio, vou falar do chumbo, mas eu acho que nós temos, além do curso do professor Martinelli, tem também o curso da professora Veridiana, que vai falar dos não convencionais, enfim, que é o quê? Isótopos de cobre, zinco, molibdênio,
vanádio, cromo, todos esses são elementos também que são passíveis de nós determinarmos as razões isotópicas com aplicações muito, muito interessantes, tá? Dito isso, eu deveria colocar esse slide antes, mas isso aqui é uma definição, né? Então, isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons. Um exemplo disso aqui está o hidrogênio, o deutério e o trítio. Observem que Z se refere ao número de prótons. Opa, perdão. A se refere à massa. E lembrando que a massa de um átomo é o somatório do número... Perdão, já está passando sem querer. Somatório do número de prótons mais número de nêutrons. Então, isso que tem aqui em cima, ó, essa é a massa. Essa é a massa. Tem massa 2, esse tem massa 3, né? Qual é a implicação dessa variação da massa? A implicação é o seguinte: isso aqui eu posso produzir uma molécula de água que é assim, ó. Hidrogênio, hidrogênio, 16 oxigênio. Mas eu posso também produzir uma molécula de água que é muito, muito rara, que é uma molécula assim, ó. Hidrogênio, hidrogênio. Essa molécula é muito rara, tá? Mas ela também existe. Observem que o peso molecular aqui, dessa molécula aqui, é 16, aqui 1, 17, 18. Esse é o peso molecular, unidades de massa atômica. Olha só, essa molécula de água tem 18 unidades de massa atômica. Essa molécula aqui, olha só, 18 com 2, 20, 22. 22 unidades de massa atômica. Bem, por que eu estou chamando a atenção de vocês aqui para isso? É para mostrar que essa molécula de água, com 18 unidades de massa atômica, ela é muito mais leve, do ponto de vista de massa, do que a molécula de água com 22 de massa atômica. Isso faz com que os isótopos leves, eles fracionem. O que é fracionar? Eles separem entre si, né? Então, por exemplo, durante um processo de evaporação, quem é que vai evaporar primeiro? A molécula com água com 18 unidades de massa atômica ou a molécula com 22 unidades de massa atômica? Certamente essa aqui. Então, com isso, no processo de evaporação, nós separamos o próton, ou o hidrogênio com um próton, do hidrogênio com 2 prótons. Estou chamando a atenção disso pelo seguinte: isso não ocorre com os isótopos radiogênicos. E isso não ocorre por quê? Porque os isótopos radiogênicos têm uma massa, eles são elementos químicos que têm uma massa muito mais alta. Uma das razões é essa, né? Ou seja, a diferença de massa entre, por exemplo, o estrôncio 87 e o estrôncio 86, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Então, os processos naturais não conseguem ser... Bem, talvez eu nem deveria dizer isso, né? Mas pelo menos até onde a gente consegue determinar digamos, nosso procedimento analítico, uma coisa importante é o seguinte, que os processos naturais, a gente não consegue, os processos naturais não separam o estrôncio 87 do estrôncio 86. Assim como não separam também o neodímio 144 do neodímio 143. E assim como não separam também, vou mostrar para vocês, o chumbo 208 do chumbo 207, por exemplo. O que eu quero dizer não separam, né? Não separam significa o seguinte, que quando uma planta pega chumbo do solo e incorpora, né, na sua
na sua fase orgânica, ela constrói, né, sua fase orgânica, ela não consegue distinguir o que é o chum 208 e o chum 207. Para ela é essencialmente o mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que a razão isotópica, a razão isotópica de onde a planta pegou, ou seja, do solo e da rocha, vai ser a mesma razão isotópica da planta. Então, ou seja, durante o processo de assimilação, de absorção, como vocês queiram chamar isso, do elemento químico, no caso dos isótopos radiogênicos, nós não temos fracionamento. Ao contrário, por exemplo, dos isótopos leves. Só fechar mais um exemplo aqui, o caso do CO2, né? Por exemplo, quando uma planta captura CO2 e reage com água, e mais energia e produz fotossíntese, a planta, ela seleciona, assim, qual é o CO2 que ela prefere. Ela vai preferir o CO2 mais leve. Então, no caso aqui, eu estou chamando a atenção disso porque esse, para mim, é uma das principais diferenças entre os isótopos radiogênicos e os isótopos estáveis, pelo menos os estáveis leves, né? É que nós não temos esse fracionamento, ou pelo menos nós trabalhamos como se eles não fracionassem. Obviamente que se eu tiver técnicas analíticas mais precisas, eu vou observar que eles fracionam sim. Aí a pergunta veio o seguinte, beleza, se eles não fracionam, como é que eles mudam as razões isotópicas, então? Porque os isótopos leves variam as razões isotópicas porque eu tenho ali velocidade de reação entre, por exemplo, a molécula do oxigênio 18 e a molécula de de água com massa atômica 18 e outra com massa 22. E no caso dos isótopos radiogênicos, como é que se dá essa variação isotópica, né? E aí, eu vou pular isso aqui que eu já comentei com vocês. A diferença se dá que os isótopos radiogênicos, são esses caras aqui, eles sofrem decaimento. Ou melhor, repetir. Os isótopos radiogênicos são o produto do decaimento radioativo. Ou seja, para nós termos variações da razão isotópica, como, por exemplo, do estrôncio 87 para o estrôncio 86, eu preciso do fator tempo. Tempo para quê? Tempo para o rubídio decair para estrôncio. Para nós termos variações isotópicas do neodímio 143 e do neodímio 144, nós também temos que ter tempo, dar tempo para quê? Para o samário 147. Para o samário 147 decair para neodímio 143. Olha só que coisa super importante aqui. Tanto o estrôncio 86 quanto o estrôncio 87 são estáveis. Eles não decaem. No entanto, o estrôncio 87, ele é radiogênico, ou seja, ele é o produto do decaimento radioativo. Tá? E a mesma coisa também a gente se aplica, no caso, ao tório, ao urânio 235, 238, que decaem para chumbo 208, 207 e 206. Então, um fator bastante importante é que os materiais possuem razões isotópicas de estrôncio diferentes, porque esses materiais foram, digamos, formados a partir de materiais que também tiveram razão de concentração diferente de rubídio, que decaiu com o tempo. Tá? Eu vou colocar dessa forma. E essa figura também ela é bem importante, porque aqui nós estamos comparando aqui os isótopos ambientais, né? Ou estáveis ou ambientais, que o professor Martinelli foi dar o curso para vocês, onde nós temos aqui o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre,
E também do outro lado aqui, eu estou chamando isótopos estáveis não radiogênicos ou não tradicionais, não convencionais, aí cada um chama de um jeito isso. A professora Bridiana vai estar falando sobre isso para vocês, é um tema super quente isso aí também. Eu diria que está na fronteira do conhecimento, nós precisamos avançar para entender como é que esse sistema funciona. E aqui estão os isótopos, por exemplo, de zinco, cobre, ferro, enfim, aqui está, eu diria que aqui está o neodímio, aqui tem outros isótopos de neodímio, enfim, eu até esses caras aqui para não confundir, né? Tá? Mas esses são chamados metais que estão na fronteira do conhecimento. E nosso foco hoje vai ser justamente aqui, nesse grupo de elementos chamados isótopos radiogênicos. Tá? Bem, então, para fechar essa primeira parte, qual é a diferença entre isótopos ambientais e radiogênicos? A diferença é que as variações na razão isotópica dos isótopos ambientais são decorrentes de fracionamento, ou seja, de processos químicos e físicos que separam os isótopos de um mesmo elemento. Já as variações das razões isotópicas dos isótopos radiogênicos dependem, muito importante isso, do fator tempo, que é o tempo de decaimento do elemento radioativo. Né? E aqui, o que é desse decaimento radioativo? Esse decaimento radioativo está associado a uma instabilidade do nuclídeo. Eu voltaria novamente a essa figura aqui. Eu não sei se vocês conseguem reparar, eu vou apagar aqui só um pouquinho. Se eu consigo apagar aqui. Não vou conseguir apagar. Olha só, nessa faixa aqui, ó, nessa região aqui, nós temos aqui, observa que uma relação de quase 1:1, né, entre o número de nêutrons e o número de prótons. Lembrando assim, que nêutrons e prótons estão no núcleo do elemento químico. Né? Quando a gente vem para cá, ó, observem que aqui já não é uma relação 1:1 mais. Né? Em geral, os elementos aqui têm mais nêutrons do que prótons. Ou seja, e esses elementos para cá também acabam gerando uma maior instabilidade. Ou seja, o núcleo desses elementos não é tão estável. Isso faz com que eles decaiam para outros elementos químicos que tenham essa propriedade que nós chamamos de decaimento radioativo. E aí tem diferentes tipos de decaimento, que uma das consequências desse decaimento é que você gera elementos com massas diferentes. Então, por exemplo, ou não. Olha só aqui. Por exemplo, aqui em cima, nós temos um núcleo chamado π, que é um átomo, por exemplo, de urânio 238. E esse urânio 238, ele decai. E quando ele decai, ele emite, nós chamamos uma partícula alfa. Essa partícula alfa nada mais é do que, mais uma vez aqui, um átomo de hélio 4. Mas, essencialmente, emite uma partícula alfa. E esse elemento, que era um urânio 238, ele acaba virando quem? Um tório 234. Observem que, como é uma partícula alfa, ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. Então, por exemplo, aqui é o Z, né? Tá trocado aqui. O urânio que tinha 92 prótons foi transformado num tório que tem 90 prótons. E, obviamente, que aqui ele era o urânio 238, ele tinha aqui e produziu um tório 234, ou seja, ele perdeu 2 nêutrons e 2 prótons, por isso que a massa ela cai de 4 unidades de massa. Então, esse é um decaimento radioativo do tipo alfa. É o mesmo que acontece, vou adiantar para vocês aqui, é o mesmo que acontece com o samário 147. Olha só, o samário 147 decai para neodímio 143. Observem que 147 menos 143, que é a massa, é igual a 4,
que corresponde à massa que corresponde a uma partícula alfa. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que em termos de massa, o neodímio 147, desculpa, o samário 147, ele é bem mais, digamos, pesado, né, do que o neodímio 143. Isso vai ser importante para na hora que a gente falar sobre a questão analítica. Agora, olha só, existe agora outro tipo de decaimento, que é o decaimento beta. Esse decaimento beta, ele essencialmente, ele é como se o átomo jogasse fora do núcleo um elétron. Em outras palavras, como se um dos nêutrons do átomo se transformasse em próton, ou seja, o nêutron que está no núcleo do átomo joga um elétron fora, que na verdade é uma partícula negativa, e se transforma em próton. Isso faz com que o Z, que é o número de prótons, saia de 37 e vá para 38. Mas aqui tem uma coisa super importante, é que a massa do elétron, ela é muito pequena. Ela é quase 1000 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, assim, ela é quase desprezível, essa massa. E olha a implicação disso, né? É que a massa do rubídio 87 é igualzinho à massa do estrôncio 87. Então, na verdade, a diferença do decaimento do rubídio para o estrôncio é simplesmente a emissão de uma partícula beta que praticamente não tem massa. E a implicação disso é o seguinte, o espectrômetro de massa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de fato, ele trabalha com espectrômetro de massa, né? Ele separa massas. O espectrômetro, infelizmente, não consegue separar rubídio 87 de estrôncio 87. Essa é a primeira consequência. Por exemplo, se eu coloco uma mistura de estrôncio 87 e rubídio 87 no meu espectrômetro, para tentar fazer análise, o espectrômetro não vai conseguir separar um do outro, porque eles têm praticamente a mesma massa. Isso tem consequências? Sim, tem consequências, e a consequência disso aqui, para análise isotópica de estrôncio, em muitas situações, eu diria na maior parte das situações, nós precisamos de uma preparação química prévia. É a conclusão disso. Tá? No caso do neodímio, não? Sim, o neodímio também. Mas não por conta disso. Porque, no caso do neodímio, nós temos outras terras raras que possuem a mesma massa do neodímio 143. Então, acaba gerando o que nós chamamos de interferência isobárica. Por fim, outro tipo de captura, na verdade, é o chamado captura de elétrons. Essa captura de elétrons é outro tipo de decaimento radioativo também, aonde o núcleo do átomo, ele meio que pega, né, um elétron que está ali circundando o átomo, e, obviamente, quando isso acontece, um próton do núcleo se transforma em nêutron. Então, no caso aqui, observem que o número Z, né, se um próton do núcleo se transforma em nêutron, o Z, ele diminui de uma massa, né? Então, aqui eu tenho o meu número de prótons vai diminuir, mas eu vou manter o quê? A mesma massa. Porque, nesse caso, também a captura do elétron praticamente não altera a massa do meu átomo. Tá? Como consequência disso tudo, uma coisa que é importante é o seguinte, esse decaimento, ele depende do tempo. Essa é a coisa mais importante. Ele não é aleatório, esse decaimento. Então, é uma coisa que nós chamamos de meia-vida. Eu não sei quantos de vocês já lembram o que é essa meia-vida, mas a meia-vida, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, que eu tenho aqui 10 átomos do pai. A cada meia-vida... Não, 10 é ruim, mas vou botar outro número aqui, 16, tá? Se inicialmente eu tenho 16 átomos do pai, quando a cada meia-vida, ou seja, a cada período de meia-vida, ele decai metade, ele fica 8. Passou mais meia-vida, perdão, um período de meia-vida, ele decai de novo pela metade, fica 4. Fica 2. E assim por diante.
né? Então, a minha vida, observa que o decaimento radioativo não segue uma lei assim, linear, né? Como, que é linear, mas ele segue esse parâmetro aonde a cada meia-vida o número de átomos pai existentes cai pela metade. E, obviamente, que o número de átomos filho aumenta na mesma proporção. Ou seja, se aqui eu tenho 16 átomos pai, e passou a minha vida eu passo a ter 8 pai, eu passo a ter 8 filhos também. Então, observem que aqui o pretinho seria o pai e o vermelhinho são os filhos, né? Observem que à medida que o tempo vai passando, obviamente que o número de átomos filho vai aumentando. Por isso que a razão, dando outro exemplo novamente aqui, 87 estrôncio, 86 estrôncio aumenta, né? Porque a razão, esse nuclídeo de estrôncio 87 vai sendo produzido pelo decaimento do rubídio. Bem, eu sei que eu estou demorando muito com esse negócio aqui, mas é um aspecto fundamental, eu vou pular isso aqui. E aqui eu queria mostrar para vocês quais são esses sistemas isotópicos que nós vamos trabalhar. E olha só, o rubídio decaindo para estrôncio. Emissão de uma partícula beta. E olha só, essa meia-vida é 48 vezes 10, 48 bilhões de anos. Ou seja, a meia-vida do rubídio, do rubídio 87, é de 48 bilhões de anos. A meia-vida do samário 147, que decai para o neodímio, perdão, gente, não sei porquê, que decai para neodímio 143, é da ordem de 106 bilhões de anos. E aqui tem ainda o tório, né? O tório decaindo para chumbo 208, o urânio 235 caindo para chumbo 207 e o urânio 238 para chumbo 206. E olha aqui a escala das meia-vida, né? Por que que isso é importante? Porque, olha só, se essa meia-vida aqui fosse pequena, se essa meia-vida fosse da ordem de 10 a... muito pequena, por exemplo, em vez de, sei lá, 10 a quinta, ou de milhões de anos, nós não teríamos mais rubídio. E, de fato, existem alguns elementos químicos que também são radioativos, são chamados nuclídeos extintos, em que eles já não existem mais, eles já decaíram completamente. Então, na verdade, esse decaimento do rubídio, o decaimento do samário, o decaimento do tório e do urânio, vem desde os primórdios da formação do planeta, até antes. Até antes de nós formarmos o sistema solar, esses elementos já começaram a decair. Então, e olha só, qual é a consequência disso, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se nós temos concentrações, rochas, com concentrações diferentes de rubídio, isso quer dizer que eu vou gerar rochas com razões isotópicas de estrôncio diferentes também. Porque o rubídio, o estrôncio, é um produto do decaimento do estrôncio. Lembrando aqui, então, o rubídio 87 está aqui, né? Perdão, que está bem feinho aqui, mas espero que dê para vocês verem. Por exemplo, se eu tenho rochas com diferentes concentrações de rubídio durante a história do planeta, eu vou gerar materiais hoje que vão ter diferentes razões isotópicas de estrôncio. E aqui está a chave para a gente entender por que que os sistemas naturais, os tipos de rocha, os tipos de terreno, cada um tem uma composição isotópica de estrôncio diferente, como também tem de samário diferente. E é justamente essas variações da razão isotópica de estrôncio que nós utilizamos nós podemos utilizar, né, como parâmetro de origem geográfica, tá? Ou um parâmetro de diferenciação de origem de local. Tá? Então, isso é válido para o rubídio, o samário, para o urânio, para o tório e assim por diante. E lembrando que esses elementos estão decaindo desde o início do planeta. E aqui tem uma coisa bem importante também, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, olha só que interessante. Aqui,
Vou pegar urânio. Esses dois aqui. Olha só que coisa interessante aqui. Mas isso gera também heterogeneidades dentro do sistema, tá? Olha só, urânio 235, que decai para o chumbo 207, tem uma meia-vida de 0,7 milhões de anos. Desculpa, 0,7 vezes 10 a nona, que na verdade dá 0,7 bilhões de anos, né? Enquanto que o urânio 238 tem uma meia-vida de 4,47 bilhões de anos. Então, observa o seguinte, que durante a história da Terra, durante a história do planeta, o urânio 235 decaiu muito mais rápido, proporcionalmente, do que o urânio 238. Isso também gera heterogeneidades dentro do sistema, tá? Que é importante que vocês saibam que ela existe. Obviamente que tem outros elementos aqui que eu não vou entrar, porque senão a gente vai demorar muito tempo para a gente avançar aqui nessas questões, mas um ponto fundamental, então, que eu queria que a gente já começasse a pensar um pouquinho aqui, é que as variações isotópicas desses elementos, como o rubídio, como o estrôncio, como o chumbo, são decorrentes de decaimento radioativo. Mas, além do decaimento radioativo, nós temos que também incluir o fator tempo. Tempo para quê? Para que os elementos pai, como o rubídio, o samário, o tório e o urânio, decaiam para os meus elementos químicos de interesse, como é o estrôncio, o neodímio e o chumbo. Beleza? Então, eu vou continuar para a próxima, e daqui a pouco eu vou dar um intervalo, mas antes do intervalo, a minha questão é a seguinte: como é que a gente analisa, né, esses elementos, essas razões isotópicas, né? E como é que isso é feito? Essencialmente, a gente usa um espectrômetro de massa. E essa é a figura de um espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa tem aqui verdade, uma região chamada de fonte, chamada fonte de íons. Então, no caso do estrôncio, uma coisa importante, lembra que o estrôncio aqui, olha, vou voltar aqui para vocês, o estrôncio e rubídio têm uma massa muito parecida. Tão parecida que, se eu colocar uma mistura de estrôncio e rubídio no espectrômetro, aqui onde eu tenho massa do estrôncio 87, o espectrômetro não vai conseguir resolver, ele vai achar que isso aqui também é rubídio 87. E, consequentemente, a minha razão não vai ser correta. Então, o espectrômetro de massa, como é que ele funciona? Ele tem uma fonte de íons, ele tem uma outra região aqui chamada 3, que é a região do magneto, e tem outra região aqui que são chamadas de coletores. Todo espectrômetro é assim. O que vai mudar muito é a tal da fonte, né? Então, por exemplo, no caso dos isótopos ambientais, essa fonte os elementos entram aqui como um gás. Então, por exemplo, quer analisar carbono, entra como CO2. Quer analisar nitrogênio, entra como N2. Quer analisar hidrogênio, entra como H2, né? No caso aqui do estrôncio, do neodímio, do chumbo, essa fonte é uma fonte sólida. Uma forma de entrada seria uma fonte sólida, ou seja, eu separo o meu estrôncio do ponto de vista químico, coloco esse estrôncio num filamento e aqueço em vácuo. Esse filamento, para vocês terem ideia, é parecido com aquelas lâmpadas incandescentes que a gente praticamente não vê mais hoje, né? E foi substituída, são lâmpadas que foram substituídas por LED. Mas aquele filamentozinho é um filamentozinho de rênio, enfim, não sei que material é aquele, mas o tungstênio, ele encandece em vácuo. A mesma coisa a gente faz aqui. A gente põe um pouquinho dessa solução com estrôncio nesse filamento, aquece em vácuo, ele acaba entrando para ele vira um vapor, e a partir desse vapor, que a gente bombardeia ele com elétrons, eu crio um feixe de íons, que é isso aqui, ó. Esse feixe de íons que tem vários elementos, vários isótopos de estrôncio, ele acaba passando para um magneto, e o magneto, obviamente, ele deflete, né, os isótopos de acordo com a sua massa. Esse é um setor magnético que se chama monocoletor, mas aqui vocês terem uma ideia, é a configuração de um Netuno, que é o equipamento da Termo, que está aí financiando ajudando aí, né, também a execução desse seminário, e é o tal do ICP,
que vocês já ouviram falar também, é o ICP-MS, né? O que é o ICP-MS? O ICP nada mais é do que um sistema de entrada de amostra, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um inlet, ou entrada de amostra, e o ICP é uma chama de argônio a 8.000, 10.000 graus. Imagina você jogar um aerosol, partículas, solução, numa chama a 8, 10 mil graus. Esse negócio, os elementos químicos enlouquecem, né? Eles entram num estado de excitação muito grande. Eles acabam sendo ionizados, né? E eles sendo ionizados, eles conseguem ser acelerados por uma diferença de potencial, que é o que acontece aqui nessa região, passa por um magneto e observa que está o feixe. Olha só o que acontece com o feixe. Ele fica bem colimadozinho, né? E o feixe, quando ele chega aqui no magneto, esse feixe se abre. De tal sorte que, quanto mais para fora, mais pesado é o isótopo. E quanto mais para dentro, mais leve é o isótopo. E cada uma dessas barrinhas aqui, ó, é um coletor. Por que eu estou mostrando para vocês isso aqui? Né? Para deixar claro que o espectrômetro de massa analisa, por exemplo, os trôncio 84, 86, 87, 88, todos ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ele sai daqui dessa região, os elementos todos misturados, os vários átomos de estrôncio misturados, está tudo misturado. Quando ele chega aqui no magneto, ele separa. De tal sorte que o estrôncio 88, que é o mais pesado, vem mais para fora. E o estrôncio 84, que é o mais leve, vem mais para dentro. Então, com isso, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente mede as razões, desculpa, os nuclídeos todos ao mesmo tempo. E fazendo essa medida toda ao mesmo tempo, quer dizer o seguinte, que esse sensor que está aqui, ele vai ver, eles vão ver todas as flutuações ao mesmo tempo. Por exemplo, corrente elétrica, ou a rede de tensão elétrica aqui em Brasília da SEB, né, da fornecedora, que não é aquela Brastemp estável, né? Tem época do dia que alguém está aqui no laboratório, liga o ar-condicionado, isso afeta a minha rede. Ou então, por exemplo, à tarde, a temperatura aumenta. Então, na verdade, essas variações de corrente da rede elétrica, variações de temperatura, quer dizer o seguinte, todos esses sensores veem essas variações ao mesmo tempo. Consequentemente, o erro analítico ou o erro das razões isotópicas fica muito menor. Tá? E, dito isso, como eu falei para vocês que, no caso do estrôncio, no estrôncio a gente separa inicialmente o estrôncio dos materiais. Quer dizer, a dependendo do tipo de análise, principalmente os materiais que têm muito potássio e rubídio, a gente separa. Quer ver um exemplo disso? Talvez um elemento que tenha muito potássio e consequente, lembra que eu falei para vocês que o potássio tem afinidade, ou melhor, o rubídio tem afinidade com o potássio, né? Então, por exemplo, o rubídio 87, ele tem a mesma massa do estrôncio 87. Então, o que a gente faz é separar o estrôncio do rubídio. E a gente separa esses dois elementos utilizando isso aqui, ó. É um processo químico. São colunas de troca iônica. Aqui, cada coluna dessa é uma amostra. E nós fazemos uma separação química do rubídio. Isso é muito importante para materiais que sejam ricos em rubídio, como talvez a queratina, como talvez o cabelo. O cabelo pode ter potássio, né? Ou seja, os materiais que têm muito potássio, nós temos que fazer essa separação química. Agora, tem materiais que a gente não precisa fazer separação química. Sabe o que, por exemplo? Dente. Porque dente não tem rubídio, não tem potássio. Dente é somente um fosfato de cálcio. Quer ver outro material que dá para a gente fazer análise direto? Carbonato. Otólitos de peixe. A gente fez aqui no laboratório recentemente análise isotópica de estrôncio em otólito de peixe. Eu vou mostrar para vocês que o otólito é CaCO3. É uma aragonita. E como o otólito é uma aragonita,
ela tem pouquíssimo rubídio, pouquíssimo tório. Então, assim, eu sei que o espectrômetro não vai trocar alhos por bugalhos, ou seja, não vai misturar o rubídio com os trônicos. Então, consequentemente, nós podemos fazer uma análise direta. E fazer uma análise direta significa fazer uma análise por laser. E qual é a consequência disso? O laser possui uma resolução espacial fantástica. Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue contar a história da vida de um peixe amazônico com base na composição isotópica de estrôncio. Ou seja, de um peixe, eu olhando, analisando o autólife desse peixe, eu sei que esse peixe nasceu no Rio Madeira, eu vejo ele descendo o Rio Madeira, indo para o Rio Solimões, chega próximo à foz e ele retorna. Somente pelas variações da composição isotópica do estrôncio desse peixe no otólito. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, que isso é possível utilizando o laser. Por quê? O otólito não tem rubídio, então, consequentemente, eu consigo fazer uma leitura direta sem ter que fazer essa separação aqui, essa separação química que a gente faz, né? E outra separação que a gente faz é essa aqui, ó. É a separação no caso do samário e do neodímio. E aqui é mais complexa ainda, né? Primeiro pelo seguinte, os materiais, a concentração de rubídio, de samário e neodímio nos materiais, em geral, é bem mais baixa do que de estrôncio. Começa por aí. Segundo, é que eu preciso separar o estrôncio do neodímio. E lembra que estrôncio e neodímio são lantanídeos, ou chamadas terras raras também. Então, elas têm muita afinidade, então não é tão simples separá-los, né? E aí nós temos aqui dois procedimentos químicos, né? Que é uma primeira coluna chamada coluna primária, onde a gente separa as terras raras, e em seguida eu tenho uma coluna secundária, onde a gente separa o samário do neodímio. Observem que esse procedimento... Você precisa desbloquear o dispositivo. Observem que esse procedimento químico, ele tem como consequência uma etapa a mais no processo analítico. Ou seja, é mais dispendioso, tanto do ponto de vista de custos, quanto tempo, quanto mão de obra. Tá? Por isso que é importante vocês perceberem que, de fato, é muito mais fácil analisar estrôncio do que analisar samário neodímio, porque aqui começa que são duas etapas, né? E aqui estão as resinas, olha só. Isso aqui é resina. E essa resina aqui é diferente da resina que está aqui, que essa bem aqui é a resinazinha do estrôncio. E olha só, um frasquinho dessa resina aí, você tem uma fortuna, né? Assim, é bem caro. E, além disso, uma coisa importante aqui também é que nós temos que utilizar ácidos, nós chamamos suprapuros. Porque eu não posso ter nem rubídio, nem neodímio, nem samário, nada nesse meu ácido. Então, uma das coisas que a gente faz aqui no laboratório é purificar o ácido. Por isso que que eu falei para vocês desde o começo, né, essa infraestrutura, e eu diria até essa cultura dessas análises isotópicas, ela leva tempo. Não é uma coisa que a gente compra numa prateleira e começa a fazer, né? E alguém perguntou aqui que resinas são essas. São resinas de troca iônica. Ou seja, são resinas que quando você passa uma solução, por exemplo, uma mistura de... Vou pegar um exemplo aqui do rubídio e do estrôncio, são resinas que quando você você passa essa solução, obviamente você ambienta a resina inicialmente em condições ácidas, quando você passa essa solução, essa resina ela trapeia o estrôncio, mas não trapeia o rubídio. Então, assim, com isso aí você separa o rubídio do estrôncio. Então, aí quando você muda a concentração do ácido, você acaba lixiviando também o rubídio, mas aí já não tem mais rubídio, você separa somente o estrôncio do ácido. São estrôncio, uma dessas resinas que a gente usa, eu acho que é SPEC estrôncio, né, que é uma resina específica para estrôncio, e tem resinas também específicas para neodímio, para samário, e vários tipos de materiais. Mas uma coisa importante é que esse processo de separação cromatográfica, ela é uma etapa química que pode ser comum
em vários estudos isotópicos, inclusive dos não convencionais, como cobre, zinco, vanádio e assim por diante. Ferro, né? Também passa por essa etapa. E por que fazer isso? Essencialmente que quando nós temos somente o estrôncio na solução, eu não tenho interferentes. Se eu não tenho interferentes, quando eu coloco isso no meu espectrômetro de massa, a minha razão isotópica é muito mais precisa. Alguém perguntou aqui se eu analisar estrôncio de outro organismo, por exemplo, ostracode, com carbonatato de carbonato de cálcio, que ocorre no mesmo nível de meus peixes, eu terei a resposta de origem geográfica que eu busco para os peixes? É possível. É possível, mas veja bem, o ostracode, dependendo do peixe que eu vou mostrar para vocês, né, o ostracode, ele pode ser bentônico, pode ser plantônico, e ele pode ser muito menos móvel, pode migrar muito menos do que um peixe. Então, assim, certamente que o dado, se for um peixe que convive na mesma massa de água, que tem a mesma composição isotópica homogênea que o ostracode, certamente eles vão ter a mesma razão isotópica. Agora, caso não, se o peixe, por exemplo, migrar para determinados locais que têm a composição isotópica diferente, ele vai ter razões diferentes, e essa razão vai estar registrada nos otólitos, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Esse peixe que você está colocando, Flávia, se ele é migratório, a chance de você conseguir recuperar informações sobre essa migração, analisando a composição isotópica de estrôncio do otólito, é muito grande. Tá? Bem, dito isso, eu acho que esse aqui, eu acho que nós podemos dar um intervalo, Mairink, de 10 minutos? Isso aqui manda, professor. Tá bom? Eu vou tomar Sim, 10h41 nós voltamos. Isso, 10h41. Ok. No meu relógio aqui, pelo menos.